Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa MG sobre os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copasa.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copasa e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra ao Adriano Rudek de Moura, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Bom dia e sejam bem-vindos à nossa teleconferência. Obrigado pela presença. Estou aqui acompanhado de toda a diretoria executiva da Copasa. Apenas o Fernando Passalio, nosso CEO, não poderá participar dessa vez por estar atendendo essa semana uma agenda internacional. A diretoria aqui presente, que desde já agradeço a presença, temos o Cleison Giacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade, o Guilherme Frasson, diretor de operações, o Pablo Ferraço, diretor de engenharia e meio ambiente, e Michele Rezende, diretora de gestão estratégica e regulação. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje com vocês, apresentando esses resultados excepcionais que tivemos no primeiro TRI de 25, um trimestre histórico, com recordes em vários indicadores financeiros e operacionais, que veremos mais adiante. Isso, além de reforçar ainda mais o nosso compromisso com a melhoria contínua de rentabilidade, eficiência, qualidade, demonstra também um grande alinhamento interno de todo o time da Copasa na execução do nosso plano estratégico de geração de valor. Durante a apresentação, eu vou detalhar um pouco mais os avanços que estão e irão continuar suportando esse plano de geração de valor da Copasa. Queria iniciar os destaques já na próxima página desse primeiro TRI, com dois fatos que nos deixaram muito satisfeitos. A primeira é que a Copasa atingiu o mais alto nível de crédito pela Fitch. Hoje, além de já estarmos com AAA pela Moody's, também estamos agora AAA pela Fitch. Esse upgrade foi suportado pelos sólidos fundamentos de demanda, rentabilidade, alavancagem, principalmente geração de caixa e impactos muito positivos no ambiente regulatório. A segunda ótima notícia foi a confirmação pela B3 da manutenção das ações da Copasa na carteira do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que basicamente mede o comprometimento real com as práticas sustentáveis, não somente na ótica do equilíbrio ambiental e social, mas também como governança e eficiência econômica. Outro destaque excepcional do primeiro TRI é que o EBITDA do trimestre foi o melhor da nossa história, 814 milhões de reais, com uma margem de 43%, um pouquinho mais até do que 43%. Destaco também a robusta geração de caixa operacional, que ultrapassou os 560 milhões, nós vamos dar mais detalhes sobre esse número. O CAPEX, 543 milhões, aqui nós estamos seguindo plenamente o nosso plano de investimento, tanto no aspecto financeiro como físico.
Isso também demonstra que estamos avançando na capacitação, tanto operacional como financeira, para atender esse novo patamar de CAPEX para os próximos anos, que é bastante agressivo. Outro aspecto importante é o foco na prudência e na incorporação desses ativos na base de regulatória. Somente um exemplo, nesse trimestre, batemos o recorde de incorporações na base, que ultrapassou 850 milhões. Lembrando que todos os investimentos do último ciclo, eles vão ser incorporados, né, na base, após a avaliação da ARSAI, todos os investimentos até 31 de março, né, após a validação da ARSAI, eles vão fazer parte do processo de revisão tarifária já a partir de 1º de janeiro de 26. Destaco também os dividendos regulares, antecipados do primeiro TRI, pagos agora no dia 25 de abril, 181 milhões. Na última AGO, também foi aprovado a data do pagamento dos dividendos JCP remanescentes de 2024, que será já no próximo 30 de junho, o valor de 154 milhões. Lembrando que o Conselho de Administração determinou no final do ano passado que o payout dos dividendos regulares para 2025 será de 50%. Essa é a autonomia máxima do Conselho de Administração para dividendos regulares. E, novamente, isso não significa que está descartada a possibilidade de dividendo extraordinário. Por esse assunto ainda não foi apreciado pelo Conselho de Administração. Outro destaque é o nível de perdas, também avançando na sua trajetória consistente de queda. Atingimos 37,5% em março. Daremos mais adiante detalhes sobre esse plano de ação que está suportando essa consistente melhora. E, por fim, não menos importante, a redução também consistente no nível de inadimplência, né, com contas a receber de clientes, já atingindo aí o melhor índice da nossa base histórica de 2,86. Próximo slide. Aqui, antes de apresentarmos os detalhes dos resultados do trimestre, eu gostaria de enfatizar alguns avanços importantes nas nossas principais iniciativas de geração de valor da Copasa. Algumas já foram iniciadas há algum tempo, as outras mais recentemente, mas todas estão focadas em ganhos de eficiência e crescimento na base regulatória e, consequentemente, melhoria na geração de caixa futuro. Basicamente, essas iniciativas elas estão hoje divididas em 3 pilares, que estão mostrados aqui na apresentação. A reestruturação da organização orientada por processo. Aqui o foco foi melhorar o processo decisório e a produtividade de cada atividade. Já foi criado o PMO estratégico para acompanhar todas essas iniciativas, que estamos nesse momento trabalhando também com uma frente super relevante, que trará muitas melhorias nos processos, que será a criação, já no segundo semestre desse ano, de um centro de serviço compartilhado. Esse centro de serviço compartilhado vai consolidar mais ou menos 140 processos envolvendo mais de 600 pessoas. Então, é um avanço super relevante em termos de melhoria de eficiência. Outro pilar importantíssimo é o de gestão de CAPEX, né? Aqui, o foco foi redesenhar todo o processo de alocação eficiente de capital relacionado ao CAPEX, que abrange desde o planejamento dos investimentos, passando pelo processo de contratação de obras, que poderá, inclusive, ser de forma agrupada e regionalizada para tentar ganhar mais bases de escala. Isso, obviamente, vai trazer também uma melhora na atratividade para os nossos prestadores de serviços, até uma visão transversal, eu diria, buscando aí um pouco de alinhamento entre as diversas unidades, né? Principalmente na fase do pré-obras, projeto, regularização, fundiária, ambiental, enfim. E o terceiro pilar é o de eficiência operacional, que no final consolidará todas as iniciativas de melhorias de eficiência, com metas bem claras para cada gestor, as quais serão definidas através das melhores referências hoje de mercado, que a gente está trazendo essas referências para dentro da companhia, e que terá como produto final um orçamento plurianual, que deverá ser aprovado no começo de dezembro para aplicação já a partir de 2026. No final, o objetivo principal de todas essas iniciativas é além de preparar a empresa para um novo patamar de investimentos, né, como já foi divulgado, também ter uma visão mais clara e estruturada da geração de valor potencial da Copasa, pelo menos para o próximo ciclo tarifário. E, é claro,
com um plano de ação com metas individuais para um melhor monitoramento. Próximo slide, já falando um pouquinho mais dos números, né? Nesse quadro a gente demonstra a evolução do EBITDA partindo do primeiro TRI de 24 até o primeiro TRI de 25, com as principais variações, tanto na receita como nos custos. A gente preparou um quadro que mostra praticamente todas as principais variações. Com relação ao crescimento, né, um crescimento de 113 milhões com relação ao TRI do ano passado, 16% a mais. Nas receitas, além do impacto do aumento da tarifa já a partir do 1º de janeiro desse ano, né, de 6,42, também tivemos um aumento no volume, que já foi divulgado, inclusive, previamente para o mercado, e um mix que consolidou quase 4%, totalizando aí um incremento de receitas na ordem de 10%, um pouquinho mais de 10%, 173 milhões aí somando o efeito volume e preço. Em custos, aqui eu quero de novo fazer um pequeno parênteses, né? Controle de custos e melhoria de eficiência é um dos pilares estratégicos que nós vamos nos aprofundar cada vez mais. E vamos reavaliar todas as oportunidades de melhoria. Já falamos há pouco sobre isso, né? Mas para enfatizar uma frente importante de trabalho, a partir de junho, iniciaremos um projeto de OBZ, né, Orçamento Base Zero, que tenho certeza que teremos ótimas discussões sobre oportunidades adicionais de redução de custos, que algumas, inclusive, poderão ser já capturadas em 2026. Mas, em resumo, no primeiro TRI, excluindo depreciação, os nossos custos ficaram abaixo da inflação, 4,7%, né, na linha de pessoal, que é o nosso maior custo, tivemos um aumento de 6,7%. Aqui teve um impacto muito grande da provisão para participação nos lucros, em função do aumento de quase 22% dos lucros, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e somente para efeitos de comparabilidade, excluindo esse PLR, né, essa participação nos lucros, o aumento de pessoal seria inferior a 4%. Então, apesar do reajuste salarial do acordo coletivo que tivemos, nós também tivemos compensações positivas, como uma redução de horas extras, estamos trabalhando forte nessa redução de horas extras, e também uma redução de funcionários aí na ordem de 100 pessoas trimestre contra trimestre. Em serviços de terceiros, estamos revisando vários contratos, eliminando ou postergando alguns serviços, quando possível. Não tivemos nenhum gasto esse trimestre não recorrente, e esse incremento segue basicamente os reajustes contratuais. Nos custos não administráveis, o item continua sendo energia elétrica. Nós temos uma frente aí importante de melhoria nesse índice. Estamos mantendo um crescimento controlado. A nossa estratégia de migração para o mercado livre e também a utilização de energia fotovoltaica tem dado resultado. Isso vem minimizando, né, os aumentos dos custos e também do consumo. Tivemos ainda uma elevação nos gastos de combustíveis e lubrificantes, que basicamente decorrentes aí do maior consumo no período. No próximo quadro, aqui a gente mostra a mesma comparação do lucro líquido, partindo então do primeiro TRI de 24 até 25, né, com as principais variações, um crescimento robusto aí de 22%, TRI contra TRI, além do impacto positivo do EBITDA, que já apresentamos no quadro anterior. Tivemos aí também uma melhora no resultado financeiro líquido, em função da valorização do real, que gerou um ganho cambial na ordem de 45 milhões aí pela exposição da nossa dívida em euros. Os tributos cresceram proporcionalmente aí ao lucro tributável do período, e nós estamos mantendo uma taxa efetiva aí, no mesmo patamar do trimestre passado, aí na ordem de 25%. E, por fim, né, um crescimento normal da depreciação, resultante dos maiores investimentos que nós estamos fazendo, lembrando que a depreciação entra aí na base de remuneração regulatória. Indo para o próximo slide, fluxo de caixa. Aqui a movimentação do fluxo de caixa, eu gostaria apenas de destacar, né, a sólida geração de caixa das atividades operacionais, aqui já líquida dos impostos e dos juros pagos no período, de acordo com as regras contábeis, e esse valor foi suficiente aí para, inclusive, atender o robusto nível de capex do período aí na ordem de 507 milhões.
O próximo slide mostra o nosso plano de investimento, o que passado e futuro que nós estamos esperando. Como já foi comunicado, estamos mantendo a nossa previsão para os próximos anos, na ordem de 17 bilhões aí até 2029, contemplando o terceiro ciclo, né, tarifário. Nós estamos falando de uma média de 3 bilhões e meio, comparado com o ciclo anterior, é um aumento significativo e quase 2 vezes mais. Boa parte desse crescimento já prevê investimentos para atender à universalização, né, dentro do prazo legal, 2033, mas também foca aí em outros objetivos, como a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao consumidor, segurança hídrica, muito relevante, esse tópico, redução de perdas. Aqui nós temos muito espaço para melhorias, principalmente na região metropolitana de BH. Também investimentos de retrofit em estações de tratamento de esgoto. Aqui, além de melhorar a base, nós também vamos ter um efeito positivo no OPEX. E, como já antecipei nos destaques, né, no início da apresentação, estamos atendendo plenamente o cronograma físico-financeiro planejado, já esses 550 milhões que nós já atingimos no trimestre, isso é bastante relevante, 45% a mais do que foi o trimestre do ano passado, um recorde para o período. E somente um comentário final, antes de avançar, no próximo quadro, a Copasa já está acima das metas de universalização em termos de cobertura de água, acima dos 99%, e o desafio será a universalização de esgotamento sanitário. Hoje, com uma cobertura aí de 78%, um pouquinho mais de 78%, uma melhora um pouco maior aí do que foi o final do ano passado. No próximo slide. No próximo, aqui nós temos algumas informações sobre a nossa dívida. Começo destacando aí uma alavancagem ainda abaixo de 2 vezes. Isso significa que temos uma sólida capacidade, né, de investimentos e também pagamentos de dividendos. Isso significa também que a nossa alavancagem deverá crescer, né, ao longo dos próximos anos, para atender esse plano de investimento, como também para manter uma política de dividendos competitiva. Esse equilíbrio será calibrado ano a ano na medida que os investimentos feitos entrarem na base regulatória, que deverá ser anual nesse terceiro ciclo, conforme negociações com a Arsai, e também um plano de redução de custos, né, mais agressivo, que começa a surtir efeito. Então, a ideia aqui é manter, obviamente, uma estrutura de capital mais adequada, perto, talvez, de uma alavancagem perto de 3 vezes. Isso não é nenhum guidance, mas apenas uma referência nesse momento. Inclusive, esse nível de alavancagem já foi destacado no recente relatório da Fitch, né, que deu o upgrade para a Copasa e do AAA. Em termos de amortização das dívidas, temos um nível compatível com a geração de caixa estimada, considerando um crescimento natural aí a partir dos próximos anos. Nas próximas captações, muito importante esse tópico, deveremos buscar alternativas de mais longo prazo, a ideia é alongar mais essa dívida, e aqui o foco são em linhas incentivadas. Nós já estamos trabalhando fortemente na definição de projetos que possam se enquadrar nesses pré-requisitos, e a gente espera que a gente consiga já fazer, não talvez desse ano, mas no próximo ano, já as captações atendendo aí os pré-requisitos para incentivado. Em termos de exposição, mais da metade da dívida está atrelada a IPCA e CDI. Ainda temos uma exposição em euros, que representa 20% do total da dívida. E como eu já tinha comentado no último call, já estamos cotando aí no mercado uma alternativa de hedge para essa parte, e espero já no próximo call, ou antes disso, até ter o desfecho para esse tema, dependendo das cotações. Esse tema está andando muito bem também. Indo em frente, já caminhando aqui para o penúltimo slide, eu destaco novamente a evolução dos principais índices operacionais, né? Todos melhorando de forma muito consistente, alguns já mencionados anteriormente, como a melhoria no nível de perdas, que já falamos, né? 37,5% no primeiro TRI, um melhor índice aí da base histórica, ainda alto comparado com as melhores referências, mas já
já temos várias iniciativas em andamento que vão ajudar nessa jornada de melhoria contínua. Nós estamos fazendo a substituição anual de praticamente 20% dos hidrômetros e nós já estamos melhorando bastante essa média, a idade anual aí do parque. Hoje nós estamos na ordem de 3,2 anos. Se a gente comparar lá em 2019, alguns anos atrás, estamos falando, já era 5. Então, estamos já numa base bem melhor e a ideia é continuar com esses investimentos de substituição. Estão aplicando também novas tecnologias para identificação de vazamentos, tendo bons resultados com isso. Estamos também acelerando a substituição de cerca de 350 quilômetros na rede metropolitana, da região metropolitana de BH, onde temos o maior índice de perdas. Inadimplência, né, 2,86, também já falamos, é o menor índice da base. Aqui também estamos sendo mais eficientes no processo de cobrança, com a revisão dos limites de negativação do Serasa, por exemplo. Temos uma empresa terceirizada de cobrança ativa, que está recuperando alguns créditos antigos, né, além de uma política de negociação de débitos mais efetiva. Outra iniciativa que ajuda a ampliação é o acesso dos canais de atendimento e a inclusão também de clientes na tarifa social, né, conforme as regras regulatórias. Em março, a relação de empregados por ligação, que é um outro índice operacional importante, continua no patamar de 1,2, mostrando uma tendência também de queda. Hoje nós estamos falando de uma base de funcionários aí na ordem de 9.500 empregados. E para finalizar a apresentação, apenas alguns comentários, né, sobre o processo da terceira revisão tarifária, que vai vigorar a partir de janeiro de 26. De modo geral, o processo está bem avançado, de acordo aí com os prazos estabelecidos. Acho que as discussões com a Arsai estão evoluindo muito bem, com contribuições de ambos os lados. Já estamos na segunda fase do processo, na qual serão definidos alguns parâmetros da metodologia a ser aplicada. Tivemos, até o momento, avanços importantes, como o incremento do WOC, cujo valor preliminar do próximo ciclo passará de 7,92 para 9,15. Conforme já sinalizado pelo regulador, haverá reconhecimento anual dos investimentos realizados ao longo desse terceiro ciclo, né, a partir já de abril desse ano. Os detalhes desse reconhecimento ainda serão definidos aí em consulta pública, prevista para o próximo trimestre, e enfatizo, né, que esse reconhecimento anual ele é fundamental, né, e foi um avanço importante nas discussões, e vai ser importantíssimo aí para a gente conseguir aumentar a nossa base de investimentos e atender o nosso robusto programa de investimento, né. Temos buscado também o compartilhamento parcial dos ganhos de eficiência, a ser definido em breve, que ele seja justo e gere, obviamente, incentivos, né, à contínua redução dos nossos custos. Enfim, é um processo previsto para ser concluído no segundo semestre desse ano, com a divulgação dos resultados no final, previsto aí para final de novembro. E o reajuste começa a partir, então, do mês de janeiro de 26. Bom, com isso, a gente encerra a nossa apresentação dos resultados operacionais e financeiros desse trimestre e passa a palavra agora para o operador para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando seu nome e empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta, estamos aguardando aí a primeira pergunta.
Nossa primeira pergunta vem de Luísa Candiota, do Itaú BBA. Luísa, seu microfone está liberado. Acho que podemos passar para a segunda pergunta e Luísa, ela deverá entrar novamente. Novamente, para fazer sua pergunta, basta clicar em levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Seguiremos agora com as perguntas recebidas através do webcast. Acho que a primeira pergunta é do Marcelo Gonçalves, da Versa. A Copasa já tomou uma decisão sobre o pagamento de dividendos extraordinários esse ano? Bom, conforme eu já mencionei, né, no início da apresentação, a nossa política de dividendos permite dividendos extraordinários e o nosso histórico dos últimos anos corrobora essa prática. Para 2025, o Conselho já determinou, no final do ano passado, que o payout dos dividendos regulares será de 50%. Essa, de novo, é a autonomia máxima do Conselho de Administração para dividendos regulares. Isso não significa que está descartada aí a possibilidade de dividendos extraordinários. Porém, esse assunto ainda não foi avaliado e apreciado pelo nosso Conselho. Mais uma pergunta do Eduardo Lazzaretti. Bom dia. Temos duas perguntas. A primeira é sobre o custo do PMSO. Estamos vendo ao longo dos últimos anos e trimestres uma boa redução do PMSO recorrente, principalmente com o pessoal. Vocês ainda enxergam espaço para isso? Pode aumentar um pouquinho mais? Enxergam as principais oportunidades de melhorias de eficiência, de custos e despesas nos próximos anos? E a segunda é sobre dividendos, que eu acho que eu já comentei. Chegando a próxima aos 3, vocês têm alguma ideia de payout, dividendos? Eu acho que a segunda parte da pergunta em relação aos dividendos, eu acho que eu já respondi. Com relação ao PMO, ao PMSO, sim, eu acho que a gente tem vindo numa redução constante e consistente nos últimos anos. Eu entendo que nós temos mais espaço aí para melhorar essa produtividade, essa eficiência em custos. Nós temos, como eu falei, uma frente importante, que é um OBZ, que vai ser implementado agora a partir de junho. A ideia é que a gente trabalhe uns 4 a 5 meses até novembro, para que a gente possa incluir no orçamento de 26 todas as iniciativas discutidas com base nas melhores referências de mercado. Então, isso certamente trará boas discussões de oportunidades que a gente possa incluir aí no nosso orçamento focados na redução do PMSO. Então, eu acho que tem várias frentes aí que vão nos proporcionar uma avaliação de redução aí para os próximos anos. A Luísa acho que acabou mandando por escrito. Eu gostaria de pegar um update do processo referente à próxima revisão tarifária. Vocês mencionaram ao longo da apresentação um pouco do cronograma dos próximos passos. Queria pegar um pouco mais de cor da parte do OPEX regulatório, que está sendo estruturado aqui em termos de mudança da metodologia no cálculo, que a companhia pleiteou aqui em termos de compartilhamento parcial
de ganhos de eficiência e definição pró ponto de partida desse OPEX. Eu vou passar essa pergunta para a Michele, que é a nossa diretora de regulação. Ela pode dar um pouquinho mais de cor, mas antecipando, esse é um assunto que ainda não está definido, está em discussão, em consulta pública, e nós não temos nenhuma informação mais precisa que isso. Mas, Michele, se você puder complementar. Bom dia, Luiz e demais. É exatamente isso. A revisão tem seguido o cronograma que foi proposto pela SAI, mas como a última publicação, né, de uma das fases aí de consulta pública, que é exatamente essa questão do compartilhamento de eficiência. A SAI tem nos solicitado alguns esclarecimentos adicionais, porque ela publicou todos os demais temas que estavam relacionados a fatores de incentivos, que seguiram praticamente aquilo que já foi preconizado pela própria ANA. Então, a gente ainda não tem uma atualização final sobre isso, esse tema está em discussão, o que atrasou um pouquinho aí o início, né, da próxima consulta pública que estava prevista para começar aí no mês de abril, mas entendemos que ao avançar aí com esses esclarecimentos para a finalização dessa etapa, nós teremos aí a continuidade do cronograma dentro do que foi previsto. Mas quanto a esse ponto específico, realmente é o que o Moura colocou, a gente ainda não tem uma atualização ou algum ponto novo para trazer para vocês. Ok. Mais uma pergunta com relação à concessão de BH. Se a gente tem alguma novidade aqui também, nós não temos nenhuma novidade até o momento, lembrando que o vencimento da concessão de BH é apenas em 2032, mas obviamente já iniciamos estudos para avaliar alternativas de renovação, considerando vários cenários possíveis e temos a convicção que seremos bem competitivos em poder oferecer boas alternativas em eventuais futuras negociações com o município, não só de BH, mas com todos eles. Tem uma pergunta também do Leonardo: qual o principal caminho para diminuir a alavancagem da companhia? De novo, aqui eu acho que nós vamos aumentar a nossa alavancagem em função dos grandes investimentos previstos para os próximos anos. Obviamente, a alavancagem ela vai melhorar na medida que nós vamos incluir na base regulatória todos os investimentos feitos, então isso aumenta a receita, e temos essa frente de custos também que vai melhorar a nossa rentabilidade, consequentemente, acaba compensando um pouco na alavancagem, mas ela deverá ser uma alavancagem maior nos próximos anos em função desse cenário de grandes investimentos. Tem uma pergunta do Marcelo Gonçalves, da Verso: o ganho de receita por causa do volume mix foi alto no trimestre? Houve algum fato relevante no trimestre que levou a essa melhora? Eu vou passar para o Cleison, nosso diretor comercial, para responder essa pergunta. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. As ações que a companhia tem feito é do aprimoramento do processo de leitura, que é algo que afeta diretamente no mix de consumo, né, de uma precisão maior de consumo, além das ações de coibição de perdas, principalmente as perdas comerciais com fraudes e ligações clandestinas, que é outro ponto que tem atraído bastante a mudança de cenário. Então, basicamente, o que tem sendo feito é aprimoramento do processo de faturamento de leitura e o combate às perdas. Outra pergunta do Leonardo Nau, da Unesp: como está o andamento do projeto Água dos Vales? Michele, por favor. Bom, sobre o andamento do projeto, ele está na fase de adesão dos municípios, né, e aí envolve os 92 municípios ali do bloco do Jequitinhonha, Mucuri, que pega parte ali Copasa e Copanor. Então, não temos, assim, uma previsão de uma data para finalização
porque esse realmente envolve a conversa individual com cada município, mas ele tem seguido as etapas aí que foram propostas para que nós consigamos avançar com o projeto. Uma próxima pergunta do Felipe Tobias. O aumento da alavancagem implicará em redução do payout nos próximos anos? O que nós queremos é ter o equilíbrio entre bons investimentos e pagamentos de dividendos. Então, como eu falei inicialmente também, a companhia ela vai melhorar a base regulatória, isso vai gerar mais receitas, nós estamos com uma frente de redução de custos, então isso vai dar mais capacidade tanto para investimentos como para pagamentos de dividendos. Então, esse vai ser a nossa proposta e o nosso equilíbrio aí para os próximos anos. Novamente, para fazer perguntas, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A informando nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor diretor financeiro e de RI, Adriano Rudek de Moura, para suas considerações finais. Gostaria mais uma vez, então, de agradecer a presença de cada um de vocês nesse call de resultados, enfatizar que estamos muito otimistas com todos os avanços alcançados até o momento e aqueles que ainda virão. Estamos também felizes, né, com os resultados recordes aí no primeiro TRI. Sabemos que eles não garantem bons resultados nos próximos trimestres, mas reforço o nosso compromisso em continuar entregando resultados consistentes, que sejam sempre sustentáveis, com qualidade e segurança para todos os stakeholders, consumidores, empregados, acionistas, enfim. Muito obrigado aí a todos. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.